Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, estimados sacerdotes que nos acompanham nesse dia eucarístico. A Igreja não vive de si mesma, mas é sustentada por duas mesas fundamentais. Nós já falamos aqui várias vezes. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. É isto que Frei Clodovis recorda com força em seu livro Por uma Igreja em Subida. Na página 102 ele diz: sem palavra e sem sacramento, a Igreja se converte em ONG, em simples associação. Mas quando se alimenta diariamente da palavra e da Eucaristia, torna-se viva expressão do corpo de Cristo no mundo. Aqui, meu prezado ouvinte, está o coração da espiritualidade que responde à atual crise da nossa Igreja. Não é a crise da Igreja, é a crise dos filhos e filhas da Igreja. Porque a situação da Alemanha e outros países da Europa, e já começando também aqui no Brasil essa secularização, isso não tem nada a ver com a Igreja, mas com os homens e mulheres que a compõem. Os teólogos, os membros da hierarquia, enfim, todo o corpo humano da Igreja, que inserido no corpo místico dela, é que cria essas dificuldades. Para sair das dificuldades em que nós nos encontramos, é preciso voltar às fontes, beber da Eucaristia, viver da Eucaristia. Frei Clodovis insiste que a secularização empobreceu a Igreja porque a afastou de sua raiz espiritual. A secularização que já foi debatida e combatida no Concílio Vaticano II como grande fator de preocupação para os pastores da Igreja, que é esta mania de dizer, aqui embaixo cuidemos nós. Se Deus existe, Ele fica lá em cima, mas aqui nós cuidamos. A ciência responde tudo, a intelectualidade, a inteligência humana é capaz de resolver tudo, nós não precisamos de Deus. Ora, prescindir de Deus é dizer que Deus está morto. E São João Paulo II lembra que a sociedade começa a morrer quando ela declara que Deus está morto. Então, a resposta a isso, preste atenção aqui, não é ativismo pastoral que vai responder a isso, mas uma igreja que ora, que escuta, que celebra. E hoje, dia que nós lembramos a Eucaristia, isso para nós é muito forte, e também para os sacerdotes fiéis, sacerdotes que creem na presença real de Jesus, na Eucaristia e nos sacramentos. São Paulo aos Romanos, esse texto bonito que nós estamos lendo em todo o Brasil este mês, escreve: a fé vem da escuta, e a escuta pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. É pela escuta fiel da palavra que a igreja se converte continuamente. Quando você lê a Sagrada Escritura aí no seu quarto, no seu oratório, quando você estuda a palavra de Deus, deixando a Sagrada Escritura entrar no seu coração, é aí que a graça de Deus vai fortificar cada vez mais o seu entendimento. Nós precisamos desta conversão contínua, ouvindo a palavra. E no capítulo 12 de Romanos, Paulo nos ensina que a vida cristã é um culto. 12:1. Oferecei os vossos corpos como sacrifícios vivos,
santos e agradáveis a Deus. Este é o vosso culto espiritual, esta oferenda completa de todo o nosso ser a Deus. Palavra e Eucaristia se unem aqui. A palavra ilumina a mente e a Eucaristia transforma a vida em oferenda. Bonito isso. Na página 145 do livro Por uma Igreja em Subida, Frei Clodovis acrescenta: não é a organização, nem a propaganda, nem a política que salva a igreja. Olha que pensamento bonito. Mas a palavra escutada em fé e a Eucaristia celebrada em espírito e verdade. Essa frase capilar, nós precisamos repeti-la. Não é a organização, nem a propaganda, nem a política que salva a igreja, mas a palavra escutada em fé e a Eucaristia celebrada em espírito e verdade. Esses dois pilares não são acessórios, diz o grande teólogo, mas essenciais. Sem eles, não há igreja em subida. Sem a Sagrada Escritura, sem a Eucaristia, não há uma igreja que prospere espiritualmente. Por isso, uma comunidade só será a Igreja de Cristo se tiver como centro a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Isso precisa ficar bem claro e saliente dentro de nós. Quando São João Paulo II convocou um sínodo sobre a Eucaristia e escreveu uma exortação pós-sinodal chamada Eclésia de Eucaristia, eu não sei agora precisar o ano, que me veio agora esse pensamento, esta lembrança, o Papa queria exatamente que nós pudéssemos compreender aquilo que está claro na tradição da Igreja, no seu magistério, que está claro na Sacrosanto Concílio do Vaticano II. A Eucaristia é o ápice da vida da Igreja. Está lá no topo, lá em cima, a Santa Missa. E não pode haver missa sem esta abertura à palavra que dá para nós esta consciência de uma mente unida a Cristo e a Eucaristia que transforma tudo isso em oferenda, em unidade, em união com o corpo de Cristo. São grandes esses ensinamentos. Agora, eu entendo que uma reforma da igreja, uma restauração para que a igreja seja uma igreja em subida, depende muito de nós sacerdotes. Onde o padre é piedoso, onde o padre promove o culto a Jesus Eucarístico, a adoração, a paróquia cresce, as vocações surgem e o povo se organiza como povo de Deus, nesta societas perfecta, na sociedade perfeita que é a igreja. Perfeita por quê? Porque ela é o corpo místico de Cristo e nela nós superamos a nossa imperfeição. Então, todo o conjunto dos serviços da nossa igreja, as pastorais, os grupos, cada um com sua espiritualidade, deve recordar a todos os seus membros essa centralidade. Sem oração e sem missa não há vida cristã autêntica. Mesmo as comunidades perdidas nos sertões mais longínquos do nosso Brasil, onde às vezes a missa acontece uma vez por ano, mas ali o povo deve manter-se na fidelidade à palavra, escutando a palavra, a religiosidade popular, e sabendo que a Eucaristia vem. Porque a palavra, ela educa a inteligência e o coração, Sagrada Escritura. A Eucaristia alimenta a vida
e torna a igreja corpo vivo de Cristo. Uma igreja alimentada por essas duas mesas é a igreja luminosa, cheia de esperança e força missionária. Que esta reflexão de hoje nos ajude a mergulhar nesse oásis da Santa Igreja de Cristo e descobrir no coração da Igreja, nossa mãe, como dizia Santa Teresinha, o verdadeiro amor que vem da palavra e da Eucaristia. Amém. O Evangelho desta quinta-feira, Lucas 7, 36 a 50. A pecadora perdoada aos pés de Jesus. Veja que bonito esse Evangelho. Narra a cena da mulher pecadora que unge os pés de Jesus na casa do fariseu. O fariseu, espantado de ver aquela mulher tão humilde, ungindo os pés de Jesus. E o fariseu julgando, condenando a mulher. Enquanto a mulher ama, ele julga. Enquanto o fariseu se mantém fechado, a mulher se abre. E Jesus conclui: os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Jesus disse para o fariseu. É tão bonito o processo de uma conversão, e a gente tem inúmeras conversões com seus relatos emocionantes de pessoas que souberam ungir os pés de Jesus com as suas lágrimas, com seu remorso, com seu pedido de perdão. É aqui que aprendemos que a palavra não é letra morta, mas graça que julga intenções e perdoa corações. A Eucaristia também é isso. Encontro com Cristo vivo, que não afasta os pecadores, mas os transforma. Quem se alimenta da palavra e da Eucaristia é chamado a viver como aquela mulher, humilde, agradecida, cheio de amor. Que o seu coração, prezado ouvinte, possa viver isso. Que o seu coração, meu amado sacerdote, possa se encher todos os dias de amor pelo Senhor Jesus. Na Eucaristia, nos demais sacramentos, na vida das pessoas. Que a Sagrada Escritura e a Sagrada Eucaristia nos alimente e nos sustente sobre esses dois pilares que nos garante colaborar com a Igreja em subida, assim seja. Te convido, prezado ouvinte, a orarmos juntos. Sobretudo você que está doente, sofrido, vamos pedir a graça da força da Eucaristia para nós. A força da palavra. Senhor Jesus, alimentai a vossa Igreja com a força da palavra e com o dom da vossa Eucaristia. Livrai-nos do risco de sermos apenas uma associação humana e fazei-nos corpo vivo que sobe a vós em oração e desce ao mundo em caridade. Que cada família, cada comunidade, cada casal do Encontro de Casais com Cristo, da Pastoral Familiar, aprenda a encontrar na palavra e na Eucaristia a fonte da vida nova para todo o seu lar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia de adoração e uma quinta-feira na luz
da palavra e na força da Eucaristia. Amém.